Queria fazer um jeito de ficar assim com as minhas flores. Eu fiquei tão feliz com as minhas flores. Foi uma surpresa tão boa. Oh, querida. Tão gentil, né, Ana Paula? É um carinho e um agradecimento, né, Patrícia? Mas eu gostei demais. Tá bom, minha linda. Olha, eu nem vou falar te apresentando, porque eu acho que eu já falei tanto de você esses dias, e está escrito toda a sua apresentação, mas eu só quero reforçar assim. Eu sei que tem alguns pais aqui que já vieram de outras vezes. Patrícia é uma profissional assim que eu sou fã número um, de primeiríssima. Fã mesmo, aqui em casa mesmo ela tem um fã-clube, eu já falei para ela, que é hashtag Patrícia Bezerra, aqui nessa casa. Mas eu acompanho o trabalho da Patrícia tem muitos anos, foi minha vizinha, se tornou uma pessoa importantíssima na minha vida, né? E, Patrícia, eu sempre falo o seguinte, que eu tenho tido cuidado de sempre chamar profissionais que eu confio muito no trabalho, mas que eu também conheço como pessoa que passa um modelo para os meus jovens, que é o que eu desejo para eles melhor na vida, né? E aí eu não vou ficar falando não, senão eu vou ficar jogando confete em você 3 horas. Vou deixar com você porque eles querem te ouvir, tá? Tá bom. Ana Paula, A gente vai primeiro. conversando. Sim, colocou para gravar? Sim, Colocou, sim. né? Tá bom. Olha só. Primeiro, eu quero te agradecer a gentileza do seu convite. Quero Querida. cumprimentar você por esse projeto tão interessante que você está fazendo. E eu queria dizer que ele, para mim, ele veio num momento muito especial, né? Que é o momento que a minha filha também está passando por esse momento da decisão da carreira, de que escolha fazer, e acho que essas decisões assim, elas são muito importantes. Sim. E então assim, e é engraçado que eu estou passando por ela de uma forma assim também tão ansiosa. Eu queria dizer que nós pais também ficamos assim, né? Muito divididos. Por um lado, você quer ajudar sem interferir tanto. Você quer passar aquela segurança, é, manter ali, fortalecer a autoestima e por dentro o coração tá assim, pum, 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 pum. A coisa mais engraçada que tem, uma das cenas mais assim engraçadas, e eu diria até ridículas, mas é engraçada, mas ela é verdadeira, é de levar para o dia do vestibular, ou para o dia do paz, das coisas, né? E chegar aí na cara e na coragem, naquela confiança, aí quando eles descem do carro, a gente fecha a porta e Claro. É verdade, Patrícia, é verdade. Eu tenho histórias hilárias levando os meus. Um dia a gente pegou uma tempestade, eu perdi o chinelo, perdi o óculos na tempestade, olha. Aí depois, né, quando os pais falaram, acho que eu estou ansiosa, eu falei, gente, por favor, né? sabe, eu não contava assim tanto com essa sensação, com essa ansiedade toda, com tudo isso que aconteceu. Eu confesso que foi assim um pouco inesperado para mim, assim, foi além daquilo que eu imaginava. Mas então eu queria dizer que esse seu momento, essa sua proposta de trabalho, eu acho extremamente interessante. Eu adorei quando você me falou que estava fazendo, né, esse trabalho. E como, de fato, os meninos precisam, então você cria aí um grupo para os meninos e um grupo de pais também para os pais, tá bom? Você faz. Não, doutora Aldra? Cuida aí, faz aí um grupo para a gente, um grupo de Já pais. teve outros encontros que partiram de mães que estavam participando. Por favor, abre um horário para a gente conversar só pais. Falei, nós vamos ter um horário, pode deixar. Só para a gente dizer assim, como a gente disfarça melhor essa nossa ansiedade. Mas também o que eu queria trazer, né, e contribuir um pouco, e que também me acalma um pouco, é dizer que esse momento, ele de fato é um momento assim de ansiedade, de estresse, etc., mas que a vida da gente é algo que a gente constrói diariamente, né? A escolha é importante, ela é um pontapé inicial,
Mas hoje o mercado de trabalho ele é um mercado de trabalho diferente e ele exige da gente tantas habilidades, tanto conhecimento e tantas outras habilidades, né, e competências, além só do conhecimento específico, que aí a gente vai se enraizando e conhecendo outras áreas, e vai se aprimorando, e vai cada vez ficando mais forte dentro da gente, e isso não é uma coisa que se encerra agora nessa escolha, é uma coisa que vai acontecendo a gente a vida inteira e que é da gente ir aprimorando e percebendo o que eu gosto de fazer mais e o que eu gosto de fazer menos. Então, na verdade, as escolhas profissionais elas são feitas agora, nesse momento, e ao longo de toda a nossa vida, né? Sim, sim. Você me pediu, não sei se é para eu falar agora, se não for, você pode me cortar, tá? Tá bom. Mas é, que a nossa escolha, né? Eu me lembro que eu sempre quis, eu queria muito medicina. Eu queria muito fazer medicina, eu sempre gostei da área de saúde desde pequena. Essa semana, no meu Instagram, foi o dia do pediatra. E aí eu fiz uma homenagem para minha prima, que é Eu vi. pediatra. Ela era a minha pediatra, foi a pediatra de todos dos meus filhos, né? E foi pediatra de toda a minha família, de toda a minha família. Então, eu me lembro que meus pais sempre tiveram chácara desde que eu era pequena, e ela, sempre uma pessoa assim, extremamente carinhosa, cuidadosa, zelosa, ela ia com muita frequência à chácara e ela levava um saco de remédios, assim, gigantesco, de amostras. E meu pai saía avisando para as crianças, assim, para os pais, para o pessoal das chácaras, as pessoas que moravam lá na zona rural, sabe? E que não tinham acesso ao pediatra. Menina, formava uma fila gigantesca na chácara. E ela atendia, e ela acabava assim com alegria, com prazer tão grande. E eu acho que aquilo sempre me influenciou. Então, eu queria ser médica. Mas quando, na minha época do vestibular, na UNB, né, eu sou daqui de Brasília, eu fiz o UNB, nós tínhamos a possibilidade de escolher ainda a dupla opção. E aí eu coloquei, na primeira vez, eu coloquei medicina, e coloquei, então, nutrição como segunda opção. E eu acabei entrando para a nutrição. Na época, na verdade, teve uma greve também longa, isso é um fenômeno novo na UNB, né? Teve greve, mas só tinha antes, agora não tem mais não. Então, teve uma greve, e aí eu me lembro que eu fiz uma faculdade particular, um vestibular numa instituição particular, para um curso de química. Porque o que eu pensava? Eu vou fazer química, que eu vou aprender coisas mais ligadas também à área, e isso já vai me ajudar no vestibular, porque também entrava em greve, adiava o vestibular, tudo assim. Aí eu entrei em química e eu achava que também era uma estratégia para eu ir estudando, né? E aí eu fazia química e fazia cursinho. Aí depois teve o vestibular para medicina, aí eu fiz medicina e coloquei outra opção para nutrição e acabei passando para nutrição. E o primeiro semestre, os 2 primeiros semestres, existiam muitas disciplinas comuns, ainda existem, então era bioquímica, citologia, histologia, algumas disciplinas básicas, desenvolvimento de comunidade, enfim. Então, existia uma grade comum da medicina e da nutrição. Aí o meu pensamento foi, eu entro para a nutrição e depois eu vou fazer o vestibular para a medicina. Só que no segundo semestre, aí eu não passei no semestre seguinte, e continuei seguindo essa estratégia, né? Saí daquele curso de química, fiquei fazendo só o cursinho e a faculdade, e no semestre seguinte, eu fiz a minha primeira disciplina da nutrição mesmo. Aí, depois que eu fiz essa disciplina da nutrição, aí eu fiquei muito encantada com a nutrição. E falei, eu quero ficar aqui. E acabou que eu fiquei na nutrição e gosto muito, sou muito realizada. Mas a nutrição, a formação em nutrição, são 3 áreas básicas. Então, eu tenho a clínica, a área clínica, que é a minha área, tem uma área mais voltada para a área de alimentos, que é o pessoal que geralmente trabalha
em grandes restaurantes, trabalha em consultoria, pessoal que... Então, assim, é mais essa área voltada à indústrias de alimentos e a área de nutrição social, trabalha com políticas públicas de saúde, campanhas de amamentação, de obesidade, enfim, a área mais de saúde pública. E eu sempre gostei da clínica, mas na faculdade você faz as três coisas. Aí, tão logo eu me formei, eu já sabia que eu gostava muito de clínica e queria trabalhar em clínica, então eu fui fazer residência em nutrição clínica. Depois da residência, eu já comecei a trabalhar, mas eu gostava muito dos aspectos emocionais, comportamentais que envolviam a obesidade. Então, eu fui fazer mestrado em psicologia, e depois eu continuava com esse interesse muito na área de clínica e clínica médica, e eu fiz o doutorado em clínica médica, em ciências médicas, né? Mais voltado para a área de clínica médica. Então, a minha formação é nutrição, com mestrado em psicologia e o doutorado em ciências médicas. Então, eu acho que a vida profissional é assim, ela vai se construindo, né? Com oportunidades, coisas novas que você vai conhecendo. E hoje, então, aí eu fui tendo essa visão, essa formação muito voltada para a área de trabalho em equipe, que é um tema que eu gosto muito. E dentro dessa questão do trabalho em equipe, do trabalho interdisciplinar, eu trabalho desde crianças, bebês, adolescentes, idosos. E uma das coisas que eu tenho me interessado muito recentemente são dois temas. Essa questão da alimentação e do funcionamento cerebral, e aí acho que esse é um pouco o tema que você gostaria de abordar, né? Uhum. E essa outra parte, que é, então, como melhorar a nossa performance cognitiva, né? Como fazer esse estudo render um pouco mais, como fazer o nosso corpo melhorar isso. E isso é um desafio, desde as crianças até os idosos. E uma outra coisa que também me interessa muito são os temas hoje ligados à sustentabilidade, porque eu tenho ficado muito impressionada em ver como as pessoas estão adoecendo verdadeiramente, gravemente, muito com esse discurso de que eu vou deixar de comer algumas coisas para proteger o meio ambiente, né? Então, isso tem uma repercussão sobre a saúde muito grande. Então, é isso, assim, um pouco desse panorama da formação e desses temas que eu gosto muito de trabalhar, e acho que essa coisa da performance, do rendimento, da questão cognitiva, de como a gente funciona, acho que é o que tem um pouco a ver com o trabalho que você está desenvolvendo, né? Sim, sim. Patrícia, você falou uma coisa super importante que eu falo muito com o pessoal jovem, a gente vem batendo isso aqui toda sexta-feira. Como que para o pessoal que está entrando na universidade, apesar de que aqui nós não estamos com nenhum jovem entrando na universidade, a gente tem universitário e tem pessoas da área de psicologia aqui. É uma primeira escolha, né? Que vai escolher o resto da vida. Você só veio coroar isso aí que a gente tem falado, assim, muito legal, muito legal. Patrícia, e você vai querer trazer agora para a gente essa questão que você conversou comigo do cérebro e alimentação, e como que isso aí hoje aparece nos jovens, como que pode potencializar, como que é importante, como é que você quer seguir? Bom, acho que assim, é muito interessante quando a gente fala sobre isso, sobre desenvolvimento, sobre a nossa performance, né? A gente olhar para o nosso, pensar que o controle central de tudo isso é o nosso cérebro, né? Então, a gente está pensando, o que eu quero como produtividade? O que eu estou considerando um pouco como produtividade? Ter uma atenção adequada, uma memória, conseguir ter motivação, ter estímulo. Ana, é impressionante, eu fico de fato muito chocada quando eu atendo pacientes
assim, de 12 anos, 13 anos, que eles falam assim, eu sinto um cansaço muito grande. Eu não tenho motivação para estudar. Quando eu chego na escola, eu até gosto, tem crianças que dizem muito para mim, crianças e adolescentes, né? Eles falam muito para mim. Muitos falam assim, eu amo a minha escola. Aí eu adoro quando eu escuto isso. E tem outros que falam assim, eu detesto a minha escola, eu acho isso muito... Eu acho tão pesado, eu fico assim, impactada, né? Eu detesto a minha escola. Mas mesmo quando eu tenho esses que dizem, eu adoro a minha escola, eu adoro os meus colegas, falo, eu sinto muito cansaço, muita falta de energia, eu tenho dificuldade com isso, né? Sim. Então, e daí, muitas vezes, esses pacientes, quando eles têm essa queixa, eles vêm geralmente não associando a alimentação a isso. Eles vêm com questão, ou com peso muito acima ou com peso muito abaixo. Mas essa queixa, nas duas condições, ela aparece muito. E quando a gente vai lá investigar a alimentação, a gente percebe, de fato, que há uma alteração dos 3 eventos que regulam muito o nosso metabolismo e que dão essa disposição que nós precisamos para estudar, que é a alimentação, a atividade física e um tempo adequado de sono. Esses 3 fatores são 3 fatores que eles têm, de fato, um papel muito grande no controle do nosso metabolismo, no controle da nossa regularidade. E o nosso corpo, ele funciona muito de acordo com as nossas necessidades, não só com as nossas vontades. Então, muitas vezes, a gente escuta assim, Ana, eu quero ter um peso X, ou eu quero ter um corpo Y, eu vou dormir só de tal hora a tal hora, né? Um período de sono assim muito curto, e eu até gosto de exercício, mas não faço, entendeu? Então... E a Patrícia que se vire para dar jeito na situação. Eu que me vi. Então, é muito importante que a gente tenha compreensão que esses três pontos, eles são, de fato, muito importantes na nossa vida, né? Sim. E que a gente aprenda a cuidar do nosso cérebro, como nós aprendemos e ouvimos muitas vezes falar do nosso coração, do nosso fígado, da nossa pele, né? A gente entende assim, não, eu não posso comer tanta gordura por conta do coração, eu não posso comer tal coisa por conta do fígado, a gente sabe que a gente deve evitar o cigarro, locais poluídos, exposição a substâncias químicas para proteger o nosso pulmão. Então, a gente também precisa proteger o cérebro. E um dos fatores que protege o cérebro é melhorar a circulação do cérebro. E para eu melhorar um pouco a circulação do cérebro, eu preciso controlar vários desses fatores. Então, eu preciso controlar a pressão, eu preciso controlar a glicemia, eu preciso controlar o colesterol, porque senão eles vão comprometendo um pouco a circulação, e essa circulação no cérebro não fica adequada. Aí, se a gente fala assim, nossa, mas essas coisas de controlar a pressão, colesterol, a glicemia, isso aí é uma preocupação do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio. Eu ia te perguntar isso, Patrícia, se essa turma mais jovem, se eles não pensariam exatamente assim, porque quando você estava falando, eu praticamente ouvi umas vozinhas aqui me falando isso, é como se fosse assim, nossa, mas tem muito tempo, isso não vai acontecer comigo, né? Na idade que eu estou, não acontece. E, infelizmente, Ana, a gente tem visto muito isso, né? A gente tem visto cada vez mais frequente pacientes pacientes jovens, crianças, adolescentes, jovens adultos, com alteração. É nele que eu estou vendo.
Só um minutinho, Patrícia. Paula, se você estiver me ouvindo, eu vou pedir para você fechar o som, tá? Pode continuar aí, Patrícia. Eu acho que ela vai me ouvir aqui. Pronto. Então, o que acontece? A gente não consegue, como é que se diz? Consegue, infelizmente, perceber que essas coisas, essas alterações metabólicas, elas estão muito frequentes. E aí, eu vou te dizer assim, quando a gente fala de alteração da glicemia, né? A alteração da glicemia, eu posso pensar no paciente, o paciente diabético, né? O paciente diabético tem alteração da glicemia, mas eu não sou diabético, então isso não acontece comigo. Mas o que acontece com aqueles estudantes que dizem assim: eu vou para a escola sem tomar café, eu não tenho fome de manhã, eu não tomo café da manhã. Isso eu já sou acostumada, meu corpo é assim. Então, isso, na verdade, vai causar nesse estudante, né, tem um risco muito grande de causar nesse estudante uma sensação de dificuldade de atenção muito grande. Só que, de um modo geral, nós não estamos falando aqui de crianças ou de adolescentes que têm privação contínua de alimentos. Então, eles não vão chegar na escola, vão desmaiar, como infelizmente a gente vê acontecer isso, é uma realidade em algumas escolas, sim, especialmente agora nesse momento dessa crise econômica que nós estamos vivendo, com tantas, voltamos infelizmente a compor o mapa da pobreza, da miséria, da linha da fome. Então, isso voltou a acontecer em muitas escolas. Mas, quando a gente pensa um pouco em outros alunos que são estudantes, que têm outra condição, que têm acesso à alimentação, eles não vão desmaiar, mas fica aquela pessoa assim que ela não consegue muito produzir. Só não que tem ela atenção, né, Patrícia? não consegue ter atenção. E aí fica assim, passa uma mosquita, aí a pessoa dá uma voada junto. Cai não sei o quê, o colega levanta, ele levanta para acompanhar e esquece de voltar, entendeu? Sim. Muita dor de cabeça, às vezes as meninas, né? E os meninos também se queixam, às vezes, de dor de cabeça, dificuldade de atenção, dificuldade de ficar parado. Fica aquele assim, que fica, vai, bota uma caneta, e bota na mão, e vira, e volta, e joga, e tenta se achar, e não consegue prestar. Então, muitas vezes, a hipoglicemia causa essa sensação assim de muito desconforto, que a gente não consegue identificar, mas que interfere muito. Ela tanto interfere naquele momento que você está ali de manhã, que não tomou o café da manhã, ou ela também, às vezes, começa a interferir também em outros períodos, da tarde, da noite. Então, nós temos essa dificuldade, sabe? Nós temos essa dificuldade mesmo de perceber que muitas vezes essas situações assim que passam a ser corriqueiras têm relação com a alimentação às vezes inadequada. Eu fico pensando, né? A pessoa que acorda de manhã e não toma o café e vai para a escola, ou porque acorda tarde, ou porque dormir 5 minutos a mais, para eles geralmente é preciosíssimo, né? Qualquer 5 minutos a mais que tenha. Cria um hábito, né, Patrícia? Cria um padrão que talvez a pessoa nem sinta fome nesse primeiro momento, mas vai ter essas consequências aí que você está falando, né? Sim, ela vai ter consequências e isso é uma coisa assim, essa dificuldade no rendimento, ela acontece. Como é que a gente percebe que isso muda? Quando a pessoa melhora a alimentação, começa a fazer mais exercício, começa a fazer mais atividade física, e aí percebe, fala, nossa, de fato isso melhora, isso tem impacto. Então, essa mudança, ela faz uma diferença muito grande. E faz na vida toda, Ana, não é só agora, no período da adolescência, faz
todas as fases da vida da gente, né? Uhum. E são coisas que você vai criando o hábito de fazer. Assim como você vai tendo o hábito de estudar, de ser mais organizado, manter uma bancada mais organizada de estudo, todas essas coisas ligadas à organização, elas têm um efeito que vai se acumulando, que vai se somando. Então, dependem dos nossos comportamentos, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E a gente não dorme comendo uma coisa e amanhece de outro jeito, com uma alimentação completamente diferente. Também é um hábito que vai se construindo. Então, Uhum. esse autocuidado, ele é muito importante. Uhum. E esse cuidado com a alimentação é, de fato, um fator que interfere. Olha, o cuidado com o intestino. Cada vez mais a gente tem estudos que evidenciam a relação íntima entre o funcionamento do intestino e o E o cérebro. desempenho cognitivo. Uhum. Tem gente que fica com o intestino preso, assim, faz cocô uma vez a cada 5, 7 dias e fala assim, eu não estou nem aí, eu não me sinto mal, não, eu nem me incomodo, nem me lembro disso. Uhum. E tem Uhum. pessoas que, se ela não tem um intestino bem regulado, ela tem essa coisa da inquietude, da desatenção, da ansiedade e vice-versa, né? Sim, sim. Então, a alimentação, a hidratação, o exercício, o sono, perpassa todas essas coisas aí. Patrícia, estava te ouvindo, né? E fiquei pensando aqui assim, vou desviar um pouquinho da coisa do estudo, depois a gente volta. Vou te falar um pouquinho assim do que aparece lá no consultório para mim, né? Uhum. Tem outras colegas aí, se alguém quiser falar, perguntar também para a Patrícia, que eu vejo assim, por exemplo, às vezes a pessoa está num quadro de apatia, está às vezes num quadro que se diz um quadro depressivo. Pandemia, a gente teve aí toda uma consequência desse isolamento, para o pessoal jovem, falar dos jovens, né? E eu converso muito com eles, assim, essa questão da estrutura, né? A estrutura, a alimentação, o sono, a atividade, para aí também cuidar do emocional, porque eu não consigo ver como se cuida disso aqui tudo sem cuidar dessas bases que você está falando, sabe? Eu só estou querendo certificar se você também vê assim, Isso, nessas situações também, né? Quando aparece ansiedade, quando aparece uma coisa de depressão, de desânimo, essa falta de motivação que você falou é uma coisa que tem acontecido muito, muito, muito. muito. Ana, assim, ó, tá aqui a doutora Audrey, né, nossa amiga Nossa querida, querida. que não vai nos deixar mentir. Mas tem sido tão frequente essa queixa, sabe, no consultório, né, dos adolescentes, dos adultos, dos adolescentes, assim, dos universitários. Quero falar, não posso esquecer essas duas, vou fazer igual a Audrey, não posso esquecer Fala isso. aí que eu te Mas, lembro. Fala qual é o tópico que eu te lembro, porque eu estou com outro aqui que eu preciso te pedir para falar. que é assim, o início da vida acadêmica, quando eles saem de casa, né? Perfeito, perfeito. Então, é, mas o que eu queria dizer é que eles, nesse período inicial, como muitas vezes eles chegam e falam isso, né? Porque estão dizendo, quando a gente olha a alimentação, às vezes, ela é muito rica em calorias, em energia, mas ela está muito pobre em nutrientes, sabe? Uhum, E, e em nutrição, a qualidade está ligada à diversidade. O que dá qualidade à alimentação é você ter uma alimentação mais diversificada possível, mais ampliada possível. E eu também gosto sempre de esclarecer que algo que é importante é aquilo que você tem como base. E outras coisas é aquilo que você vai consumir esporadicamente. Então, às vezes, as pessoas têm muito medo de procurar, às vezes, uma orientação, porque fala assim, ela vai dizer que eu não posso comer sanduíche, ela vai dizer que eu não posso comer pizza. E não é assim, né? Um padrão alimentar adequado, ele comporta, se você tem um padrão bem adequado, você tem um padrão adequado. E aí, eventualmente, você vai consumir coisas mais especiais, que nem são tão equilibradas, ou você pode ter um dia ou outro uma alimentação que sai completamente do seu ritmo, do seu estilo. Você está de férias, é um outro padrão, mas
o que é importante é eu verificar o meu padrão. E isso fica, eu acho que é assim para toda coisa. Se eu sei o que eu quero, onde é que eu quero chegar, eu tenho que estabelecer uma meta de acordo com aquilo onde eu quero chegar. Então, o que eu quero dizer, por exemplo? Se eu quero ter um padrão de vida, uma alimentação adequada, um peso adequado, então eu tenho que fazer escolhas mais adequadas. E, eventualmente, você consome a dieta, você sai do padrão que você quer, mas o importante é você ter aquilo como padrão e não a regra. O grande problema é que a gente tem visto, e tem visto também às vezes, e aí vamos aproveitar que nós estamos aqui cheios de colegas, de psicólogos, de mães, de estudantes, mas às vezes nós temos uma mudança também na geração que é de que os adolescentes e as crianças muitas vezes têm acesso a escolhas e a produtos que a gente não teve tanto assim tão cedo, sabe? Então, muitas vezes, cabe ao próprio adolescente ou à própria criança fazer escolhas do que vai comprar, do que vai pedir, do que vai fazer, e aí eles não têm muita ideia da consequência que tem aquele tipo de padrão de alimentação. E Sim. aí eles querem consumir sempre, na hora do almoço, por exemplo, vou comer um hambúrguer, e aí quer comer todo dia hambúrguer. Todo dia eu quero. Eu acho interessante, porque, por exemplo, na escola da minha filha, né, na escola antiga dela, tinha um restaurante, e eu achava um restaurante ótimo, mas era comida caseira. Era um self-service e eles tinham um padrão bem diversificado. E com muita frequência nos grupos eu ouvia as mães dizendo: não, mas a comida é muito ruim, mas eles não gostam, eles não gostam, eles não gostam. E às vezes eu até falava: gente, a comida é tão boa, é uma comida tão caseira, tem diversidade, mas é refeição. É porque eles estão gostando, na verdade, eu acho que as coisas às vezes se misturam. Então, eles estavam gostando daquilo de poder sair, de poder ter uma liberdade de sair cada um com seu cartão ou com seu dinheiro, fazer uma compra, sair com um grupo, escolher determinados alimentos. Ir para a rua sozinho. Ir para a rua sozinho. Os jovens estão aqui, com certeza, passaram por isso aí. Não é? Então, assim, também é uma coisa legal de fazer, mas é legal e você vai fazer essas coisas com uma determinada frequência. Para o dia a dia, você tem um outro padrão. Então, é muito importante que a gente olhe para um padrão alimentar de uma forma mais simplificada, pensando que algo que eu preciso adquirir é um bom padrão da minha dieta para o dia a dia, o meu padrão alimentar do dia a dia, e contar que excepcionalidades, elas são para as excepcionalidades, e não para todo dia, mas que cada pessoa tem esse ajuste, e esse ajuste depende do tipo de atividade física que faz, que gosta de fazer, do tempo que permanece nessa atividade, das condições de saúde, porque é aquilo que a gente estava dizendo, né? Muitas coisas é aquilo que o corpo precisa, não que eu quero que o meu corpo. Então, por exemplo, às vezes você tem paciente que tem alguma restrição ou alguma alergia, e aí, apesar dele gostar de um alimento, ele não pode comer aquele alimento todo dia como ele gostaria de consumir. Mas então, aí, assim, às vezes, é importante aprender a substituir, né, Patrícia? E isso, aprender a substituir, aprender o que eu posso substituir, eu posso exceder um pouco ou não, eu preciso ser muito restrito, porque, Ana, por exemplo, vamos falar de uma coisa que é bem comum, intolerância à lactose. Então, por exemplo, a intolerância à lactose, ele é um quadro real que se manifesta de formas muito diferentes. Então, você às vezes tem pacientes que têm intolerância à lactose e que se come qualquer produto com leite ou derivado, ele tem diarreia, tem distensão abdominal. Tem outros que não têm esses sintomas. Sente dor, né? Com a distensão, sente dor na barriga, sente dor no Aí tem estômago. outros que eles não têm nada que ligado ao trato digestório. Ele tem dor de cabeça. Eu ia te perguntar, alergia, rinite, sinusite, Alergia, essas coisas? sinusite. Então, se manifesta de várias formas. Então, por isso que é importante a gente avaliar cada caso. E mesmo assim, quando eu tenho uma intolerância, Ana, eu tenho pacientes que não toleram nada. De fato, em determinadas fases,
da intolerância, numa fase que ele está mais agudo, que, enfim, que teve alguma complicação maior, que o intestino está mais sensível, ou que está mais ansioso até, ele não tolera nada. E depois, com o tratamento, ele pode melhorar. E você tem aqueles que toleram assim. Olha só, se eu tomar um copo de leite por dia, leite, não estou nem falando dos derivados. Se eu tomar um copo de leite por dia, eu fico super bem. Mas se eu tomar 2, aí eu já não tolero. Entendeu? Sim, Então, Patrícia. tem diversidade assim nessas. Você vai falando e vão aparecendo aqui 1 milhão de coisas para poder querer saber por você. Gente, quem quiser fazer pergunta, também fica à vontade, manda aí pelo chat para a Patrícia, tá? É porque você falou que, às vezes, quando a pessoa está ansiosa, não sei se eu entendi direito, mas, às vezes, essa rejeição ao alimento, ou essa intolerância, não sei se aumenta. Você fala um pouquinho disso mais para mim? Porque, assim, por que que eu estou te perguntando? Porque eu vejo que tanto essa turma que está aqui comigo, para entrar para a universidade, e eu tenho aqui pessoas que estão no primeiro, segundo, terceiro semestre da faculdade, e que passaram esses momentos, né? Encarar o mundo universitário, encarar a vida adulta, isso que você falou, sair de casa, e tudo isso às vezes funciona como pressão, né? Tudo isso funciona como uma pressão. Então, assim, você vê que nesses momentos essa questão alimentar também aumenta, pode aumentar para alguns? Queria que você me falasse disso um pouco. Sim, querida. Várias coisas podem acontecer. Você tem aqueles que, quando ficam ansiosos, não querem mais comer nada. Eles falam assim, dá um nó aqui, nada desce. Tem outros que, quando ficam ansiosos, aumentam muito o consumo de alimentos, né? Sim. Fica um pouco mais... refere que tem mais fome, que tem mais apetite, tem mais ansiedade mesmo. Às vezes eu tenho paciente que fala assim, eu não sei o que fazer. Eu acho tão interessante que ela diz, eu fico botando a comida, botando, eu não quero mais, mas eu não consigo parar, eu não sei o que eu faço. Aí, às vezes, eu falo assim, vamos só respirar? Respira, só respira. Não precisa fazer outra coisa, respira. Deixa o garfo ali, respira um pouco, depois você volta, volta. Mas, às vezes, também, Ana, muita coisa que gera ansiedade em relação à alimentação e aumento do consumo está relacionado também a erro alimentar. Tem essa questão, né? De sensibilidade, de fato, da pessoa querer ficar mais ansiosa, e, como eu disse, consumir mais ou consumir menos, ficar mais ansiosa e escolher determinados tipos de alimentos, porque aqueles alimentos remetem a uma situação onde tinha um pouco mais de segurança, mais calor humano, mais afeto, enfim. Os alimentos, para algumas pessoas também, eles têm essas papéis, né? Ele tem uma função diferente de só entregar nutriente, digamos assim. Tem um outro papel, né? E eu posso falar assim de um valor afetivo, de uma busca de uma questão emocional mesmo, né? É isso mesmo, né? E tem também aquelas situações onde, às vezes, os adolescentes ou os estudantes, ou os adultos também, isso acontece, não é uma característica só dos adolescentes, não. A pessoa faz, às vezes, com uma expectativa de ou reduzir o consumo, ou de ficar mais seletivo, né? Faz escolhas inadequadas ao longo do dia todo, ou passa períodos muito grandes sem se alimentar, faz jejum, período de jejum, não é só jejum, tem o jejum porque eu quero perder peso e aí eu quero fazer isso, mas também tem aqueles que, não, eu não vou comer, eu vou ficar um tempo sem comer. E aí a pessoa desorganiza tudo. Na hora que ela vai comer, ela não tem mais controle nenhum sobre o que vai comer, e aí consome uma quantidade gigantesca. E, às vezes, associa muito esse padrão desregulado aí a um quadro de ansiedade ou compulsão. Então, é super comum eu receber pacientes que eles falam assim para mim, eu controlo bem até a hora do almoço, mas quando chega da tarde para frente, à noite especialmente, é um Deus nos acuda. Mas, na verdade, muitas vezes não é um Deus nos acuda, é fome mesmo, né? Então, se a gente reorganizar, reequilibrar,
aí eu tenho um tempo melhor e mais possível de alimentação. E assim, para uma pessoa que não se alimenta bem, que está com fome, agora essa é a minha pergunta para você. Para quem está com fome, com aquela coisa aqui que não passa, que dói, com uma sensação já de que já não consegue prestar atenção, como você consegue prestar atenção para estudar? Né? Sim. Como você dá conta de se concentrar nos estudos, né? Então, sim. Eu lembro de uma situação, Patrícia, e que eu lembro que eu pedi mesmo, falei, olha, faz muitos anos isso, falei, mas me deixa contar isso. Me encaminharam uma vez uma jovem, deve ter mais de 20 anos, isso, não tinha filho ainda, e que estava com uma série, era uma ótima aluna, com uma série de problemas na escola, mas assim, vou resumir, né? Estava tendo processo de desmaiar, uma série de... Resumindo, quando ela veio para mim, eu fiz ali aquela primeira sessão com ela comia uma fatia de abacaxi de manhã. Eu acho que há muitos anos atrás, eu até comentei isso com você uma vez, ela comia uma fatia de abacaxi para não almoçar e não sentir fome na hora do almoço, era a hora que ela ia para academia, não tinha jeito, né? Ela passava mal. E os rendimentos nos estudos fizeram assim. Então, eu lembro que eu encaminhei correndo para nutricionista, porque eu falei, olha, terapia pode até ajudar, mas primeiro de tudo, fazer a alimentação adequada, né? Então, isso me marcou muito, foi ali no comecinho da minha carreira, sabe? Como que interferia. E ela não tinha disposição para nada, né? Lógico, nada. Uma vez eu fiz uma live com a doutora Audrey e eu comentei sobre um paciente que eu tinha, que eu cuidava do avô. Você conhece, né, Ana? O movimento aqui do consultório. Aqui, como disse uma paciente minha, é de mamando a caducando, é de 0 a 105 anos. Assim que é bom. Meu paciente mais velho vai completar 106 anos agora. Uau! Quero chegar aí. E aí, Ana, o que acontece? Esse paciente sempre falava assim, doutor, eu queria tanto que você atendesse meu neto, ele está gordinho, queria tanto que você cuidasse dele. Aí eu falava, então, uma hora o senhor traz seu neto. Ele, não, os pais não querem muito que eu traga, eu não gosto muito de me meter, mas eu me preocupo. Daí passava o tempo, ele sempre voltava a esse ponto. Mas ele sempre falava assim, o meu netinho, meu netinho. Certo dia, estou eu no consultório, chega o neto. O neto era gigante, Ana, gigante, era um moço alto, de 1,80 m e poucos já, mas Sim. Ele só tinha 16 anos. Desculpa. Sim, ele tinha 14 anos, desculpa. Quando acabou o segmento, ele tinha 16 anos. E ele, na verdade, ele já tinha um quadro de obesidade grave, ele estava diabético, hipertenso e com colesterol alto. Só para você ter uma noção, ele tomava mais medicamentos do que o avô dele, que era meu paciente. Sim. Olha que coisa, né? Como isso da obesidade, da alimentação é interessante. E aí, o que acontece, Ana? Como esse menino era um grande obeso, ele era uma criança que roncava muito à noite. Quer dizer, ele não tinha tanto ronco, mas ele não dormia bem à noite. E ele, como ele não dormia bem à noite, de manhã ele passava na escola a manhã quase toda dormindo, ele tinha um quadro de apatia grande, e aí ele ficava com sono, ele não tinha interesse pela alimentação. Então, ele tinha uma série de diagnósticos também que não deixavam ele ter o desenvolvimento adequado para a idade dele na escola. E tudo isso estava muito associado ao excesso de peso. À medida que ele foi controlando, porque a obesidade, o excesso de tecido adiposo, ele comprime muitas vias aéreas. Então, ele muda toda a arquitetura, muda toda a respiração durante o sono e, com isso, muda a arquitetura do sono. Então, às vezes, a pessoa dorme muitas horas, ela até dorme muitas horas, mas a qualidade do sono é muito ruim. Então, ele dormia de dia e na aula, ele também dormia a aula o tempo todo. Então, ele era rotulado como um menino desinteressado, apático.
que não tinha interesse pela escola, pelos estudos, né? Então, isso era uma condição, assim, muito difícil, sabe, para ele. E à medida que ele foi melhorando o peso dele, foi reduzindo o peso, fazendo atividade física, melhorando a alimentação gradualmente, foram 2 anos. Foi um tratamento de 2 anos. Ele foi, assim, à medida que o peso reduzia, a evolução dele da escola ia melhorando muito, né? Porque ia melhorando muito o padrão de vida. Então, é muito importante, quando a gente pensa em vida acadêmica, quando a gente está pensando em escolhas, em profissões e nos desafios que a gente tem para... que a gente precisa enfrentar para atingir os nossos objetivos, eu acho muito importante a gente considerar o ajuste da alimentação como um dos pilares, porque não adianta eu querer ter tanta produtividade se a estrutura não funciona, né? Sim, sim. E só vou reforçar o que você falou, lembrar também que às vezes o emocional impacta nessa forma da pessoa alimentar, né, Patrícia? Sim, Agora, muito. querida, eu não, assim, sei que você tem várias coisas que você programou talvez para falar, mas tem um ponto que eu queria te pedir para você trazer, Patrícia. Eu escutei uma live sua, que aí eu já não sei mais onde, quando, com quem, mas foi nesse tempo. E que você estava falando da importância, as suas sugestões da família ter o momento da alimentação, de ter essa estrutura, né? E eu fiquei pensando nisso, porque eu converso muito isso com os jovens e os pais, o tanto que essa estrutura de horários, de estar junto, da refeição ser feita em casa, ainda dou exemplo dessa live que você falou. Queria que você trouxesse um pouco disso. Olha só, Ana, falando um pouco sobre a profissão, mas eu vou voltar nesse assunto, eu só quero fazer essa introdução, né? É engraçado como a gente escolhe, nós falamos lá daquele primeiro momento da escolha, como foi a minha escolha para chegar na nutrição, mas é interessante como, ao longo dos anos, a gente vai vendo uma mudança de cenário, né? Sim, sim. Cenário de alimentação. E com essa mudança de cenário, uma mudança muito grande do perfil da população, da alimentação e da forma como muitas famílias tratam essa questão da alimentação. Então, hoje, isso eu fico muito impressionada em ter que colocar isso, às vezes, na prescrição, sabe? Então, eu escrevo geralmente o plano alimentar e embaixo, geralmente, tem umas orientações gerais. Então, assim, por exemplo, vamos lá, consumir tanto de água ao dia, incluir tanto de azeite de oliva, tanto de aveia, enfim, assim como essas. E um dos itens é fazer as refeições junto, ter pelo menos uma das refeições, pelo menos uma ao dia. Então, junto da família, ter esse momento de família. Isso é muito importante, isso traz uma série como é que fala? De condições que são importantes serem vistas, sabe? É a hora que a família pode se juntar, pode conversar, pode trocar as expectativas, pode perceber as sensações. Quantas vezes eu me lembro de eu falar isso para minha mãe, de hoje eu perceber isso nos meus filhos, assim, mas você olhar no olho e falar, opa, tem uma coisa aí que está errada, né? Então, a gente precisa desse momento, precisa desse encontro. Eu acho isso muito importante para as famílias. Eu costumo dizer que a gente primeiro precisa tratar a alimentação como um valor. Ela tem que compor a nossa, sabe, aqueles valores para a nossa família. Então, ter um padrão alimentar adequado é muito mais do que seguir uma dieta, do que, eu vou seguir fulano, seguir fulano, seguir fulano. Não, não é isso. Eu preciso ter
trazer a alimentação para um centro, assim, para um local central na nossa vida. E ter isso das pessoas terem... O corpo precisa dessa certa regularidade de momentos. Então, isso não é uma coisa de utopia, dizer, tem que tomar café, lanchar, jantar, almoçar, blá, 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 blá. Não, e é claro que mesmo que o corpo precise, eu tenho pessoas que precisam de mais refeições ou menor número de refeições, mas uma certa regularidade, o corpo precisa disso. E a gente precisa ter essa coisa do afeto, ter esse momento de trocar as informações. Então, eu acho muito importante fazer refeição junto, cozinhar junto de vez em quando, sabe? E mesmo que você não consiga fazer todas as refeições, eu acho que pelo menos uma é fundamental. Eu lembro que o dia que eu te ouvi falar... Tá, depois eu falo. Só queria encerrar. E isso de você fazer refeições em frente à tela, ou celular, ou também, porque também não é para ir para a mesa, cada um ir para a mesa com seu celular, aí é o final do mundo, né? Mas comer diante da tela, assim, você não percebe o que você está comendo. Você não percebe. Então, seja refeição, seja biscoito. Então, às vezes, você botar lá, vou estudar aqui, vou botar um pacote de biscoito do lado. Chega o final do dia e fala, quem comeu esse pacote de biscoito? Né? E foi só você que comeu aquele pacote, mas você nem percebe. Então, diminuir isso de não fazer refeição tele e procurar fazer refeições juntos. Então, por isso que eu falo, a alimentação tem que ser simples também, para a gente dar conta de executar. Porque senão faz um negócio tão extraordinário que a gente não dá conta, né? Sim. Patrícia, eu ia te contar que quando eu ouvi você falando isso na live, eu voltei assim lá na minha infância e ainda brinquei. Falei, olha lá, a sabedoria da minha avó, né? Que ela falava assim para a gente às vezes. Estava aquela criançada brincando, às vezes começava briga de prima, ela falava, gente, a hora da refeição é uma hora sagrada, e ela ensinou muito isso para a gente, de fazer da hora da refeição uma hora boa, né? E eu vejo muito isso aparecer, sabe, Patrícia? Como que às vezes também, quando as pessoas se juntam para almoçar, como que é legal cultivar esse lado também, né? Então, vamos fazer desse momento um momento bom, e não um momento de encontrar para poder ter, às vezes, aquela coisa que implica, que faz um confronto, que dá uma, né? E o dia que eu te ouvi na live, eu fiquei pensando nisso, na importância de cultivar esse horário, feito você falou, de ter refeição, de fazer junto, de dividir, e de fazer desse momento um momento de encontro, um bom encontro, né? Ana, às vezes eu falo, até para os você falando aí de coisa de vó, né? Às vezes eu falo para os pacientes, às vezes para os pais, assim, olha só, faz aí a hora da laranja na sua casa. Aí eles falam, hora da laranja, junta todo mundo, vamos embora descascar uma laranja aqui, vamos, sabe aquela coisa? Vou descascar a sua, toma, vou descascar. Você conversa, a gente precisa disso, nós precisamos disso, né? Então, eu acho isso importante, eu considero muito isso. E outra coisa também, às vezes as pessoas estão dificultando tanto os padrões de alimentação que na casa cada um parece que tem que ter uma comida separada. Cada um vai lá, isso me chama tanta atenção, Ana, sabe? Cada um vai lá, faz o seu. Eu falo, mas vocês não têm assim uma comida, uma coisa que coma todo mundo junto? Não, cada um tem um horário, mas todo dia cada um tem um horário, cada um tem que chegar e preparar o seu. É uma coisa tão trabalhosa, que de fato vai deixando a alimentação cada vez mais inviável, assim, né? Então a gente precisa estar atento a essas questões também, para a gente às vezes entender vai entender qual é a minha fome, Ana. Sabe aquela música Comida, do Titãs? Você tem fome de quê? Né? Você tem sede de quê? Eu amo aquela música. Então, às vezes, as pessoas estão falando de uma fome, ou estão comendo muito, ou comendo nada, para matar uma fome que não sabe nem que fome é essa, mas que, às vezes, não tem nada a ver com alimentação. O problema é muito mais grave, né? Sim.
E acho que tem esse preenchimento, né? Às vezes a Fabiana está aqui, tem um autor que a gente estudou muito, que ele fala da fome de contato, né? Da necessidade que a gente tem também de contato, de troca, de carinho, de afeto, e como que aí na falta, muitas vezes, vai substituir de outras formas, né? De outras formas. Ana. Então eu acho que está na hora da gente valorizar de novo e chamar mais atenção dos pais para isso, sabe? Às vezes, o café da manhã é muito corrido, não dá. Eu gosto, Ana, às vezes, de preparar algumas coisas. é, Assim, por exemplo, se o café da manhã está corrido, sabe? Mas tenta trazer todo mundo para jantar. Aqui em casa, eu gosto muito de ter tudo assim, umas bandejas, nos kits. Assim. Uhum. Aí, eu já deixo aquela bandeja do café, das coisas que são de geladeira, mas que vão para a mesa de manhã, eu já gosto de deixar tudo na mesma bandeja, porque aí quando eu tiro da geladeira, eu já tiro de uma vez só. Parece bobagem, Gostei da ideia. parece Eu vou bobagem, mas adotar. você coloca uma mesa e tira a mesa mais rápido. Uhum. Então, por exemplo, as coisas, vamos falar assim, de um modo geral, né? Por exemplo, fruta, às vezes você cortar a fruta de manhã, Não dá tempo. sabe aqueles lá que você falou, entre dormir e comer? Sei. Porque Eu os gosto 5 minutos são extremamente preciosos. meus 5 minutos, assim. Então, eu gosto muito. Então, o que eu faço para dormir um pouco mais? Eu já gosto de preparar tudo, Deixa tudo pronto. já deixo tudo pronto. Então, por exemplo, frutas, às vezes eu falo assim, levar fruta picada para o trabalho é roubada, não leva, nem para o trabalho, nem para a escola. Porque o alimento cortado, se ele sai da geladeira, fica muito tempo, vou carregar na bolsa, vou deixar na mochila, por exemplo, vou levar mamão, vou levar melão, melancia, essas coisas. Fica péssimo, porque vai esquentando, vai soltando uma água, não é perto? Essas coisas você deixa picadinho dentro da geladeira, aí você já bota ali na sua bandeja. A fruta picada, o leite, os perecíveis que você precisa deixar na geladeira, né? O leite, o queijo, o requeijão, a manteiga, enfim, as coisas que você quer colocar ali. Daí de manhã, quando eu vou tirar, eu já tiro essa bandeja, já coloco. De noite, eu já arrumo a mesa, já deixo os talheres, aquelas coisas. A cesta, se vai ter alguma coisa, o que não é de geladeira, já fica na mesa de noite. De manhã, eu só tiro aquilo e faço café. É mais rápido, sabe? Eu só tiro aquele negócio da geladeira, porque tudo que era de mesa já estava lá. Depois, eu só guardo de volta aquilo que é de geladeira, o resto fica lá. Depois limpa, depois sai. Mas deu tempo de, mesmo que rápido, sentar e arrumar. Sim. Então, eu E gosto é de uma fazer. atenção importante essa, né, Patrícia? Porque É aí uma... programa alimentação, e ao mesmo tempo alguém pode até pensar assim, mas não precisa disso tudo, mas quem vai colocar a mesa, tirar e arrumar para sair, sabe que isso leva tempo, né? Leva tempo. E E aí também, acaba comendo mal, à né? noite é um momento que você pode estar chamando o seu grupo para a cozinha um pouquinho, para te ajudar a preparar isso. Vamos embora que só Olha, gostei adiantar. dessa ideia. Você já está junto, Ana. Sim, é Olha, verdade. eu acho que estar junto é o que está faltando, sabe? Sim. Então, vamos ali para a cozinha. Porque também eu acho que a gente também precisa responsabilizar um pouco os nossos adolescentes e adultos jovens e as crianças Claro. pelas escolhas que eles estão fazendo. Então, assim, eu não gosto dessa fruta. Você gosta de qual? Então, vamos embora, separa aqui, já lava, já deixa limpo, já Uhum. vou deixar cortado. De manhã a gente só tira e coloca na mesa. Tem que ser rápido. Então, o Uhum. tempo é corrido para todos nós. Eu achei tão bonitinho um dia desse também, ouvindo uma live. Você sabe que eu gosto de rezar, né? Eu Eu ouvindo também, uma Patrícia, live, então tá tudo certo. uma pessoa falou assim, uma coisa que eu gostei tanto, ela falou assim, Deus é tão perfeito e ele fez um dia de 24 horas para todo mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, a Sim. gente precisa se organizar dentro dessas 24 horas, porque certamente a perfeição está em ver esse ciclo girar. Achei isso tão lindo, não é? Lindo.
Lindo, lindo. Então, lindo. assim, usa a noite, já vamos embora organizar o que nós vamos fazer, o café, o que cada um vai levar. Você já pode organizar as bolsinhas de lanche, porque mesmo quem está indo para a universidade, às vezes você vai ficar um tempo grande lá, você vai querer levar alguma coisa de casa. Então, eu acho muito legal a gente já... A alimentação adequada e organizada, ela requer um planejamento. A gente não pode pensar na comida na hora da comida, na hora da fome. Na Sim, hora da precisa fome, você abre o parar, armário, você quer tacar o primeiro biscoito da frente, enfia na bolsa e tchau. precisa parar, pensar, planejar, ver o que que faz bem, né, Patrícia? Patrícia, e uma coisa que eu acho bacana também, assim, do acompanhamento que eu vejo, né, você fazer, igual eu brinquei, aqui em casa tem o fã-clube da Patrícia, e tem vários pacientes meus que eu já encaminhei também, que eu vou acompanhando, né? É a Tem pessoa um fã-clube aprender... e tem um projeto, né, Ana? Que é meu e o Edson, marido da Ana, que a gente vive dizendo que nós vamos candidatar ao Senado Federal. Ele está aí, ele está te ouvindo, viu? Nesse dia eu vou mudar do Brasil, mas tudo bem. E aí, Edson, vai ser agora, esse ano? Vamos embora executar nosso projeto. Um abraço, querido. Patrícia, mas o que eu ia te falar? Essa questão de voltar a prestar atenção no corpo, né? Que o corpo, porque o corpo também sabe qual alimento que está precisando, que alimento que vai dar mais disposição. É porque chegou aqui uma pergunta, se você podia falar alimentos que ajudam na concentração e na atenção. Porque hoje tem até estudos que falam dessa coisa do déficit de atenção e como que a alimentação pode ajudar, né? Mas eu fico vendo que é um processo maior, né, Patrícia? Claro que pode ter todas essas dicas, mas é um processo maior, né? Não tem essa coisa Ana, mágica de, eu vou comer isso aqui e aí pronto, isso aqui vai fazer isso. Ana, é um processo maior. E ele é um processo maior, e eu vou te contar, eu acho esse processo maior tão sedutor, porque é muito lindo. Olha só, esses dias eu fui eu fui conhecer um centro, né, de pesquisa e algumas atividades que estão sendo feitas, alguns estudos que estão fazendo para pacientes com Alzheimer. E aí é sempre uma luta, a medicação, uma grande motivação, né? Mas uma das coisas é que agora eles estão associando a medicação do Alzheimer medicações para controlar essas questões metabólicas. É o que eles dizem, que essa parte metabólica ela precisa estar muito bem Equilibrada. cuidada, equilibrada, porque o excesso gera um quadro inflamatório. E esse quadro inflamatório piora tudo e piora o cérebro. Lembra daquela conexão eixo, Uhum. Sim, né? Eixo sim. intestino-cérebro. Uhum. Então, o que ajuda assim, para a gente tentar, para dizer esse todo? Primeira coisa que vai ajudar aí a concentração, a memória. Se há algum caso de pressão alta, diabetes, colesterol alto, esquece a idade, esquece isso, Uhum. mas tenta corrigir essas coisas. Uhum. Gente, não ser sedentário, porque o sedentarismo também tem uma associação muito grande a esse quadro inflamatório que vai gerando. Sim. Tente ter uma alimentação mais natural possível. Quando a gente fala de natural, natural significa com alimentos in natura. Então, assim, tenha sempre um consumo regular, diário, porque o corpo precisa de diferentes dessas coisas. Então, de frutas, de verduras, de alimentos mais integrais, de proteínas a gente precisa, de leite, derivados, diferentes tipos de carne. Só que as proteínas, tanto os leites e derivados, os ovos,
As carnes vermelhas e carnes brancas, nós precisamos muito das proteínas e dos nutrientes que estão inseridos ali. Então, o que eu posso falar? Proteína, vitamina D, complexo B, zinco, esses nutrientes, eles estão em maior quantidade nesses alimentos, que são fontes proteicas, que são alimentos que regulam o nosso sistema imune, regulam a nossa cicatrização, fazem o turnover, né? Ajudam a gente a ter a recompor as nossas células, por exemplo, os nossos anticorpos, as nossas células do sangue. Mas também eu preciso consumir esses alimentos que eu falei, leite, derivados, a carne, etc., de fontes magras, porque o tipo de gordura, se esses alimentos são consumidos de fonte gorda, é a gordura que mais gruda por dentro do nosso corpo e que gera muito esse estado inflamatório. E ter muito cuidado com a quantidade de farináceos, de cereais. A gente precisa consumir os cereais, mas dar preferência para aqueles alimentos mais integrais. E evitar o excesso, evitar os alimentos mais refinados. Então, é importante que a gente tenha uma alimentação diversificada. Então, eu pensar só em um alimento é pouco. Eu tenho que ter esse padrão alimentar mais diversificado. Então, comer mais frutas, comer mais legumes, consumir óleos de boas fontes. Então, quais são as gorduras de boas fontes? Azeite de oliva, os óleos de peixe, abacate, os óleos que estão presentes nas castanhas, nas amêndoas. Consumir, olhar para o seu prato e ver se o seu prato tem coisas verdes, vermelhas, amarelas, porque quanto mais colorido, mais vitaminas e substâncias antioxidantes, que são essas que não deixam inflamar, eu tenho. Né? Então, ter essa alimentação diversificada, colorida, praticar atividade física, procurar ter um peso dentro de um controle nem muito baixo, nem muito alto. Tanto o peso, tanto os extremos são muito ruins, tanto de um peso baixo como de um peso alto. O peso baixo me leva para um grupo de doenças, e o peso alto, outro grupo de doenças. Às vezes até as mesmas doenças, mas às vezes são doenças diferentes. Mas os dois são muito ruins. Então, esse meio aí, sabe? Esse equilíbrio é muito importante. Sim, sim. Patrícia, tem outras coisas aqui que eu até gostaria de te perguntar, mas agora eu já estou ligada aqui no nosso tempo. Mas pode perguntar, Ana querida, desculpa, viu? Eu tô à sua disposição. Eu vou brincar com você, né? Quem sabe a gente faz um segundo round. Pronto. Resolvido. Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Eu quero saber, olha, se eu ganhar mais um botãozinho desse, eu me desmancho toda. Olha que responsa. Olha que coisa linda. Patrícia. É aquele cartão, olha, eu queria tanto, eu fiquei tão surpresa, uma coisa que eu não esperava, mas eu fiquei tão feliz, e naquela hora eu já muito carinho te ligar para agradecer, e o meu telefone já não funcionava, mas nem dali para eu me tocar o que estava acontecendo, sabe? Aí eu falei, não, é a bateria que descarregou, aí eu ia lá recarregar. Ué, mas o que está acontecendo? Aí não ligava, olha, mas Ana, eu acho que meu coração bateu para eu entrar aqui. Tá tudo certo, Patrícia, tá tudo certo. Patrícia, o que eu tinha pensado também da gente poder trazer um pouquinho para o pessoal jovem, mas também, se der tempo, a gente combina de uma outra vez, né? Você até deu uma pincelada, que é a questão dos excessos, né? Para mim, no consultório, isso aparece mais com as meninas, né? Com as nossas moças lindas, que é uma hipervigilância com a alimentação, e às vezes uma questão de eu falar que assim, de olhar a própria imagem e às vezes não se reconhecer, né? Se imaginar, se vê muito acima ou se vê muito abaixo. Uma distorção, né? Da Uma distorção. E que eu vejo que tem épocas que isso acontece mais, sabe? Tem épocas que isso acontece mais, que acontece muito com o pessoal jovem também, né? Então, eu tinha pensado em te pedir para dar pelo menos uma pincelada nisso, porque eu achei importante. Né? Então, é muito isso de fato às vezes acontece, né? Essa distorção da imagem ou uma expectativa de peso também muito inadequada.
mas muitas vezes isso também está muito ligado, e aí agora eu devolvo um pouco a pergunta, né? Para essas outras questões de autoestima também, né, Ana? Sim, E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes isso leva a distúrbios que são muito graves e que isso. vão num crescente, vão numa onda, Uhum. porque essa sensação inicial, poxa, eu vou restringir isso, eu tenho controle sobre o meu peso, eu vou restringir isso, vai me dar um controle, eu vou atingir aquela meta, eu vou atingir, e aí você atinge uma meta, bom, como eu atingi isso, eu quero um pouco mais, eu quero um pouco, até uma hora que a pessoa perde essa noção de que aquilo de fato já está muito perigoso para ela, Perde o ou fio muito terra, né? mais inadequado, exatamente, ou muito, já está muito inadequado, já chegando até uma condição de doença mesmo, né? Uhum. E com essa doença, junto dessa doença, acaba acontecendo uma série de outras, e de isolamento, e de depressão. Então, a gente tem que estar muito atenta. Querer Uhum. ficar bem, querer ter um peso adequado, isso é uma coisa, eu acho que natural, é contemporânea, é Sim, uma sim, preocupação sim. desse momento. Mas o sofrimento que eu tenho para chegar a esse objetivo, o sofrimento, isso precisa ser atentamente observado, né? E essa imagem que eu acho que também é muito vendido, né, Patrícia? No cinema, nas séries, nas redes sociais, às vezes uma imagem que torna quase um ideal para muitas das meninas jovens, e que às vezes a gente sabe que às vezes até as próprias imagens, as fotografias que aparecem, muitas delas são até, né, bem Uma vez, ajustadas. isso é uma Mas coisa isso tão aparece muito antiga. para mim, Patrícia. Deve aparecer no seu consultório também, né? Sim, muito, Ana. Essa frase que eu vou falar agora, ela é tão antiga, mas eu acho que ela ilustra tão bem que uma vez perguntaram um fotógrafo, né? Um jornalista perguntou para uma modelo na época bem famosa, é, ele perguntou assim, Ana, olha só, a maioria das mulheres, quando te veem nas capas, nas revistas, elas se miram assim, elas têm você como meta, como foco, né? E você, quem é assim o seu modelo de beleza? Em quem você se inspira? Para que corpo você gostaria de ter? Quem é a sua inspiração? Aí ela deu uma resposta que eu amei. Ela disse assim: eu queria ter aquele corpo meu que está registrado ali naquela revista. É Porque, aquele na lá que eu queria. verdade, era aquele que eu queria ser daquele jeito, porque, na verdade, isso que vem, nem eu me vejo daquele jeito, porque aquilo não é o meu corpo, aquilo é um corpo Uhum. trabalhado, é uma pose que é feita mais assim, tem todo um trabalho de luz, ainda Ângulo nessa de palavra, tanto foto. de exatamente. Então, a própria modelo disse isso, eu queria ter aquele corpo que a revista vende, que Uhum. eles me fotografam, porque aquilo não é o meu corpo, não é a minha realidade. Uhum. Então, eu gosto demais disso, sabe? Eu acho que Uhum. isso é muito claro. E como as pessoas sofrem por isso, né? Elas Uhum. literalmente sofrem por ter um corpo que não, e também por achar que ter este corpo é que vai trazer uma felicidade, né? Quando a gente Sim. estava perguntando aquilo lá, você tem fome de quê? Então, acho que a gente vai e volta nesse ponto. E quando, na verdade, quando elas estão muito emagrecidas, a gente não encontra nessas meninas felicidade, é algo que não passa nem perto. Muito pelo Uhum. contrário, é um quadro de isolamento muito grande, elas não querem dividir o padrão alimentar dela com outras pessoas, não querem que outras pessoas as vejam comendo, não querem mais ter vida social, porque a vida social usualmente está muito associada a a alimentos mesmo. Então, você encontra, você vai confraternizar, vocês vão comer. Então, elas vão de um isolamento cada vez maior, né? Uhum. E às E aí vezes, começam mesmo a se sem ter um corpo lindo para quem olha, elas se acham lindo e feias. magro, lindo Sim. e muito Tem magro, até vergonha de muito mostrar o mais do próprio que o corpo, tem esperado. vergonha que as pessoas vejam, né? E aí o negócio vai ficando tão feio que vão chegando lá aquelas meninas super lindas, mas assim, com umas roupas até aqui,
um calor, um calor. Então, umas roupas, sempre aquelas roupas muito folgadas, muito escuras, e que não pode ver o corpo, não pode, porque, na verdade, chama muita atenção, mas, infelizmente, não é um chamar a atenção porque tá bonito, né? Então, é uma condição que é muito, muito difícil e que requer um tratamento integrado, um tratamento difícil, longo, desafiador. É muito desafiador, sabe? E na pandemia, infelizmente, nós vimos crescer isso de uma forma assustadora. Eu me lembro, lá da primeira live que eu fiz com a doutora Audrey, quando ela perguntava, Patrícia, você está notando aumento disso no consultório? Eu falei, não estou. Eu queria voltar a gravar e falar assim, socorro! Porque depois nós tivemos 2 momentos, né, Ana? Depois, muitas meninas, muitos adolescentes, meninos e meninas, ganharam muito peso em casa, porque naquele primeiro momento onde não podia sair, ficava muito preso, comer e fazer comida acabou sendo um hobby para muitas pessoas, ou um hobby... Fast food aumentou, né? Escape. Fast food aumentou de um jeito... Fast food aumentou muito, então várias coisas contribuíram e o tempo o tempo sentado de tela aumentou muito, o nível de atividade física reduziu muito, então o ganho de peso foi muito intenso. Nós tivemos adolescentes, crianças e adolescentes, que eu tenho no consultório relato de adolescente que ganha até 23 quilos. Então, isso é demais para um adolescente. E aí, o que aconteceu? Depois, uma ansiedade muito grande para retomar. E aí, para muitos, não foi tão fácil retomar, né? Esse retorno não foi tão fácil. Como é que eu vou agora reencontrar os meus amigos com esse outro formato? Então, isso causou um sofrimento físico e emocional muito grande que nós acompanhamos, ainda acompanhamos. Olha aí, ó. Olha, Áurea, a Patrícia já está deixando a deixa aí para a gente para a semana que vem, hein? Exatamente. Estou anotando aqui as observações dela. Ai, minha amiga, me ajuda aí. Patrícia, olha, eu estou copiando o que você está falando. Eu ficaria aqui horas conversando com você, Patrícia, mas eu vou dar uma cuidada aqui, uma cuidada do tempo mesmo. Acho que eu vou te fazer só um último pedido, que é outra live sua que eu assisti também, gente, vocês viram que eu assisto as lives, né, da Patrícia, da Alda, assisto todas. A Fabiana daqui a pouco está começando aí com as lives também, de criança e adolescente, ela está aqui. Teve uma live que você falou, que depois a gente até conversou dela, e que você trouxe... tão bacana, coisa assim, que eu acho que também tem a ver com autocuidado, com autoestima, de preparar a própria mesa, né? De preparar a própria comida, de preparar a própria mesa. Eu queria que você falasse disso, pelo menos uma pinceladinha, assim, só para a gente fechar para os meus lindos e os pais saírem daqui, quem sabe, com esse não é desafio, mas com essa proposta, né? De dar esse cuidado. Então, eu queria muito. Eu acho que isso, Ana, vem... naquele momento que a gente estava falando sobre o valor, sabe? Sobre entender que a alimentação, aquilo que nós começamos, né? Então, vamos fechando esse ciclo assim. Sim. Aquilo que nós conversamos. A gente precisa entender que nós não somos máquinas. Então, muitas vezes, a gente tem que dormir mais do que aquilo que a gente gostaria, você tem que fazer mais exercício do que gostaria, porque o corpo precisa. Nós não somos máquinas, a gente, infelizmente, não pode só dizer, a partir de agora eu quero ter um peso tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é também olhar para o meu corpo e para as nossas limitações. Então, assim, tem um que enxerga muito bem, tem o outro que não enxerga tão bem, precisa do óculos, tem um que escuta muito bem, tem o outro que não escuta nada, tem um que na hora que acorda, já acordou e está pronto para o dia, e tem um que precisa ir um pouco mais devagar. Então, isso faz parte da nossa humanidade. Mas, nesse lado, considerando essa humanidade,
É muito importante que a gente tenha uma alimentação organizada. Não significa uma alimentação restrita. E essa alimentação organizada envolve isso, envolve ter horários, envolve ter diversidade, envolve ter atenção às necessidades do corpo. Tem fases, Ana, que eu preciso consumir pelo menos 3 porções de leite ou derivados ao dia. Tem fases que isso já não é mais tão importante assim. Não é tão necessário. Tem fases que eu preciso consumir um pouco mais de frutas, tem fases que eu preciso restringir um pouco mais a carne vermelha, tem fases que eu preciso aumentar, enfim, a gente precisa ser dessa observação, mas eu preciso entender que ter uma alimentação de qualidade compõe isso da nossa saúde, é um item que compõe a nossa saúde, assim como essas outras práticas que nós falamos, o sono, o exercício, isso. E eu preciso a alimentação, ela exige isso da gente. Eu posso, igual essa estratégia que nós falamos aí, Ana, de que eu posso preparar a mesa antes, eu posso tirar um dia para cozinhar e aí porcionar as coisas que são mais demoradas e ter alguns dias que eu vou comer congelado, ter outros que eu sei que eu vou comprar pronto. Então, se eu já planejo a minha semana, eu já sei, por exemplo, quarta-feira eu tenho que entregar um trabalho muito importante, eu vou trabalhar 10 horas. Então, sou eu quem prepara a minha refeição, se eu sei que eu tenho uma prova que é muito importante, eu vou organizar algumas coisas antes para deixar menos coisas para eu ter que fazer nesse dia. Enfim, exige um pouco esse planejamento diferente, entendeu? Então, a alimentação, ela exige planejamento, ela exige um tempo, ela exige um investimento. Então, a gente precisa ajustar a nossa rotina a essas coisas. E, infelizmente, não é uma coisa que dá para eu terceirizar tudo, dá para eu dizer, olha, só você cuida. Pode até ser assim, uma coisa terceirizada, mas também precisa ser um terceirizado desenhado para você e para as suas necessidades e para as necessidades da nossa família. Mas em algum momento, em alguma situação, eu preciso parar, respirar, sentar, olhar para a alimentação, valorizar aquilo que você está fazendo, sabe? Então, eu acho que a gente precisa dar essa... Um minutinho, Patrícia. Gente, tem alguém aqui que está com o áudio ligado, vou pedir para vocês darem uma olhadinha para desligar, por favor. Então, é importante que eu coloque a alimentação nesse papel central. Se vai ser em casa, se vai ser na rua, se eu vou comprar. Então, tem que ter um tempo, um dia que eu começo a selecionar os lugares que eu vou pedir, selecionar aquilo, porque também a gente não vai viver no mundo nas nossas horas do dia, a gente também tem que ser realista, né, Ana? Em que nós vamos produzir, plantar, comer, só... Não, a vida é mas dentro do meu modelo, o que eu posso fazer de melhor? E também as transformações, a semelhança de todas as outras áreas do nosso desenvolvimento, da nossa vida, do nosso mundo real, elas ocorrem em pequenos passos. Então, a gente estabelece uma meta, atingiu, outra meta, atingiu, outra meta. Então, você não vai dormir com um padrão de vida e amanhecer com... Não, mas a gente precisa de pequenas mudanças para isso. Comece com essas pequenas mudanças, arrumando seus horários de alimentação e arrumando a sua mesa, né? Pode ser um bom começo. Arrumando horário de dormir, de atividade física e a mesa. Gostei. Envolvendo a turma para cozinhar junto. Eu acho que isso é bom. E assim, Ana, não vai ser todo dia, mas pensa você pelo menos ter uma vez isso por semana que você faça, né? Sim, eu lembro de você ter falado disso e o tanto que eu achei assim maravilhoso e passei isso para tanta gente que eu já atendi, né? Esse cuidado assim de também preparar a própria alimentação, de colocar amor, de preparar o ambiente onde vai comer, fazer um momento prazeroso, né? Cidade presente esse momento. Parar, respirar para alimentar. Usar a sua melhor vasilha para botar uma saladona bonita, sabe? Usar a sua louça. Vamos embora usar, vamos fazer as nossas coisas, deixar bonito, deixar atrativo. Tem que ser atrativo, né? A gente precisa disso, então a gente tem que... Se eu preciso, eu tenho que fazer bem.
né? Tá bom, Patrícia. Tá bom. Acho que a gente pode ir fechando, né, Patrícia? Não apareceram perguntas aqui no chat, mas quando eu parar de gravar, às vezes alguém quer vir te dar um oi ao vivo, né, perguntar alguma coisa. Mas, querida, eu queria então encerrar. Eu tenho aqui milhares de coisas que eu ficaria conversando com você, mas te agradecer muito, Patrícia. Cada vez que eu te escuto, eu aprendo tanto, e tenho certeza que cada um que esteve aqui aprendeu muito. Bom, a gente vai ter o retorno depois, né? Muito obrigada, viu, minha linda? Ô, Ana, olha, eu queria de fato assim também registrar que seja qual for assim a escolha profissional, né, que nós vamos fazer, uma das coisas que eu acho que nós, os meninos aí, as famílias, enfim, é muito importante, eu acho, a gente começar com passos pequenos, seguros, e colocar dentro desse espaço, que já que nós estamos falando aqui de valores, essa coisa do respeito e da afetividade ao outro, né? Como o nosso trabalho, assim, o nosso trabalho é algo tão feliz, eu tenho tanta felicidade por ter pessoas assim tão boas perto de mim, por ter você perto, por ter a doutora Audrey, que está aqui perto, eu acho que tem outra, o Edson aqui, meu futuro colega do Senado. Assim, essas coisas, elas deixam o nosso dia tão mais feliz, né? E isso é a nossa vida profissional, ela é um desafio, é algo que vai acompanhar a vida toda. Mas isso de ter um ambiente de gentileza, de tratar, de ir construindo a nossa vida profissional, até hoje, eu vou completar, eu e minha turma estamos organizando agora os nossos 30 anos de formados. E graças a Deus nós temos assim um afeto grande na minha turma, nós somos poucos, mas nós somos bem unidos assim. Mas assim, como a gente constrói essa coisa do trabalho, isso é muito importante, como a gente estabelece relações afetivas tão boas graças ao nosso trabalho, né? Então, esse momento com você sempre está com você, está com a doutora Audrey. Quando eu estou ali no meu consultório, eu gosto tanto, é uma coisa que me deixa tão feliz, tão realizada, mas que em todo momento, mesmo feliz e realizada, eu sempre estou buscando estudar, me aprimorar, aprender uma coisa. Eu, doutora Audrey, está aqui, vamos escrever sobre isso, vamos escrever sobre aquilo, vamos encontrar tal dia para a gente estudar sobre isso. Então, assim, essa busca, ela não vai parar, ela não vai acabar. Sim, verdade. Né? Então, verdade. a gente ir descobrindo o que a gente gosta de fazer e o que a gente vai fazendo é muito bom. E eu acho que a gente não precisa ter muito medo dessa escolha, porque não é uma escolha só a vida inteira. A gente tem uma escolha e várias escolhas diariamente, né? Então, quem são Verdade meus absoluta. pares? Quem vão ser meus pares? Como que eu gosto de trabalhar? Como que eu gosto de fazer? Então, por exemplo, esse nosso momento aqui, essas flores que você encaminhou hoje, é tão afeto, é tão amoroso, é tão carinhoso, e eu acho que isso serve também para a gente dizer que a felicidade do trabalho também é isso, né? Claro, é uma realização que não tem dinheiro que chegue, né, Patrícia? Não tem dinheiro que chegue. Então, tudo isso compõe as nossas escolhas do trabalho, da nossa profissão e da nossa área, do que a gente vai fazer, né? Sim, sim. Tá bom, querida. Eu vou desligar a gravação, então, porque aí se alguém quiser entrar para te dar um oi, um tchau, né? Um E beijo. obrigada a cada um. Muito só mais obrigada uma pela coisa. oportunidade. Tem 4 mensagens de pessoas que precisaram sair agradecendo, falando que você é maravilhosa, quer seu contato, eu vou passar. Que é uma grande oportunidade ouvir uma profissional falar sobre alimentação dessa forma. Que bom. Um beijo para cada um, viu, grande, gente? Eu só vou parar a gravação e aí